Salve, salve pessoal, vamos lá. 6/12, hoje quarta-feira, mais um dia aí. Hoje dia de queda no mercado, aí tinha tempos aí que a gente não via é, um movimentos, né, de quedas mais expressivos. Foram aqui no dia 4/12 e hoje, 6/12, né, 1%, 1,08 aqui, 0,8, né, mas de todos esses últimos dias aí, ó, a gente teve 2 dias aí com quedas maiores de 1%, que foram justamente, né, dia 4 e hoje, segunda e hoje, tá? Então, vamos comentar aí como que foi o pregão de hoje, Ibov, índice dólar, tá? Se der tempo a gente passa em alguns ativos também. O que a gente tem aqui, pessoal? Se a gente olhar, eu gosto pelo gráfico diário, tá? De vez em quando eu dou uma olhada em possíveis divergências, gosto bastante do IFR, ó. A gente consegue ver que, olha aí, a gente vê o preço subindo, né? O indicador caindo. Isso indica aí, liga um alerta, tá? Principalmente depois de um movimento esticado, né? Mercado próximo de uma região importante aí. A gente vendo divergência aí pelo gráfico diário, indicando que o mercado poderia entregar um movimento de correção. O ponto-chave aqui para mim até então é esse fundinho aqui, ó, tá? Onde está a média de 21 também, já vou colocar as médias aí para a gente ver, tá? Mas ele perdendo essa região aqui, acredito que o mercado possa vir buscar uma troca de polaridade aqui embaixo, tá? Os movimentos dos últimos dias bem complexos, tá? Já tem desde novembro, né, que o mercado está aí bem difícil, tá? Pelo fato de ter ficado esticado boa parte aí do mês de novembro. Depois, ó, esse movimentozinho aqui é meio que uma deriva, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó, esse movimento aí do mercado, ó, ele ficou derivando aí, né? Um movimento arrastado a favor da tendência, correções, né? Daquele jeito mais complexo. E isso acaba embolando muito ali o intraday e fica complicado, tá? Isso aqui a gente está falando do Ibov, ó, a gente tem aqui mais ou menos em confluência aí com essa região aqui desse fundo, tá, anterior, a gente vai ter aí a média de 21, tá? Provavelmente amanhã ela já vai estar por aqui. E aí a gente vai ver se o mercado vai querer perder, né, essa média de 21, quem sabe virar ela aí para baixo. Não necessariamente, né, vai ser um movimento direcional assim, tá? Mas caso o mercado venha trocar polaridade ali embaixo, a expectativa seria isso, tá? E aí a média de 9 aqui já impulsionando aí, né, o preço para baixo, para quem sabe ele vir testar essa região antes de tentar uma retomada aí para cima, se for o caso, tá? Se ele perde essa região aqui, vem testar essa região e perde, entra aqui de novo para dentro, né, desse range aqui, aí, né, ele volta a trabalhar aí numa regiãozinha mais complicada aí do diário, beleza? Vamos para o índice futuro. O índice futuro, ó, pelo gráfico diário, a gente consegue ver também um cenário bem parecido aí do Ibov. Chegou numa região de resistência esticado, veio corrigir agora, ó, vamos ter a média de 21 aí bem próxima, tá? Dessa região e esse fundinho aqui anterior, né? E aí, perdendo essas regiões, assim como a gente viu lá no Ibov, a gente vai ter toda essa zona de pressão aqui que pode virar aí uma região importante de troca de polaridade para o mercado testar antes de tentar uma retomada aí, tá? Não sabemos ao certo se ele vai vir aqui mesmo, tá? Ou como que o mercado vai se comportar, ninguém tem bola de cristal, mas a gente trabalha aí com expectativas. Então, olhando pela ótica, né, do preço aí, o gráfico, ele perdendo essa média de 21, perdendo esse fundinho aqui, teoricamente ele não vai ter mais nenhuma barreira aí para segurar até essa região. Então pode ser, se entrar pressão de venda aí nesses próximos dias, o mercado pode vir testar uma região importante aqui embaixo, tá? Visto que ele chegou numa região de resistência esticado, sentiu. A gente viu anteriormente, eu comentei sobre isso, ó. Olha como que o mercado rejeitou aqui em cima, pessoal, nessa região aqui, tá? Então, era uma região que anteriormente tinha demonstrado um forte apetite vendedor aí, tá? Que inclusive deu início a todo esse movimento de baixa aqui, ó. Então, era uma região aí que a gente já tinha em mente que poderia ter, sim, pressão de venda, tá? Pelo Intra 60, o que a gente teve hoje? Mercado devolvendo forte aí o movimento e
veio buscar o que? Região de suporte, ó, tá? Olha aquele range que a gente tinha do intra-60, deixa eu tirar as médias aqui para ficar um pouco mais claro. Tinha retração aqui no meio também, que ele perdeu, tá? Então vou tirar essas retrações aqui. Mas olha aí, o mercado estava dentro desse range, tá? Desse rangezinho aí, ó. Segurou hoje em região de resistência aqui, que era uma região importante, que ele falhou o rompimento ali para cima, tá? Ó, segurou nessa região e veio testar o que? A base desse range, que é esse suporte aí, onde a gente consegue ver que o mercado testou, ó, isso aqui pelo intra-60, tá? Já 3 vezes segurou aí nessa região, beleza? Então, é uma região relevante, vamos ver se o mercado vai segurar por aí. Se ele perder essa região, aí a gente vai ter essa outra região de pressão aqui, ó, tá? Que aí é uma região aí de troca de polaridade importante, porque olha quantas vezes o mercado veio nessa região, ó, era um suportão aí, virou uma resistência bem forte, o mercado brigou muito aqui em alguns meses para trás e rompeu naquela notícia lá que andou mais de 2.700 pontos, se não me engano, né, em 5 minutos, tá? E aí rompeu essa região e foi embora. Então, se ele vier para baixo, perdendo aqui, ó, essa base, tá? Ele pode vir testar aqui, tá? Essa próxima região aí, porque aqui para baixo agora a gente não vê, né, nenhuma região aí relevante recentemente aí, tá? Que possa, quem sabe, segurar aí o índice a princípio, tá? Então, é claro que a gente vai ter aí, né, retrações de movimentos aí mais amplos, ó. Se a gente pegar, né, retrações aí até aqui embaixo, ó, a gente vai ter algumas retrações aí no meio do caminho, tá? Mas olhando para um cenário bem macro, onde a gente pode, né, pegar a última pernada toda aí, ó, a gente vai ter o 38.2 só aqui embaixo, tá? Então vamos ver como que o mercado vai se comportar. Se amanhã ele vai rejeitar esse suporte aqui, tá? Colocando as médias, a gente vê que tem uma média de 200 aqui também. Então é uma região bem relevante de barreira, tá? Se ele deixar alguma estrutura interessante pelo Intra 5 nessa região, vale uma comprinha para repique, quem sabe. Vamos ficar de olho. Porque a gente está vendo aqui uma média de 200 bem inclinada do Intra 60. Essa média aqui é a 21 lá do Intra 5, do gráfico diário, tá? Então, é uma região, né, que tende aí a segurar o mercado. Vamos ver como que ele vai se comportar amanhã, tá? Vai abrir em gap, sem gap. E aí, caso ele venha puxar um movimento de correção, né, que já deu uma esticadinha aí no Intra 60, a gente vai ter as retrações aí do dia, né, com algumas confluências aí. Então, antes de romper essa região, o ideal seria o quê? Eu queria ver o mercado pelo menos fazer uma correção aí pelo menos até 38.2, tá? Para aí sim deixar um cenário interessante aí de rompimento, tá? Principalmente por conta dessa média de 200 aqui do Intra 60, que é bem forte, tá? E aí, quem sabe, né, nos próximos dias aí, ou quem sabe na semana que vem, se ele não conseguir romper, né, inicialmente, ele tente aí um movimento mais ou menos nesse sentido nos próximos dias, tá? Claro, se ele voltar lá para cima, forte, pode ser também que o mercado faça isso aqui, né? Nada impede aí o mercado de querer retornar lá para aquela região de resistência, e aí ele vai seguir dentro do range, tá? Pelo menos por enquanto, essas são as expectativas aí, o mercado mais esticado aí pelo Intra 60 em uma região importante. Vamos ver como que ele vai se comportar. Pelo Intra 5, ó, o que a gente tinha? Eu tinha mapeado esse range aqui, ó, tá? Com retrações, essa região de resistência aqui bem importante, ó. Olha como que o mercado resistiu nessa região, pessoal. Então, hoje na abertura, o que eu fiz? O mercado abriu em gap de alta, veio testar essa região, tá? Eu peguei uma vendinha aqui, nesse candle aqui, ó, abaixo dessa mínima, tá? O stop era de 90 pontos, então um stop bem tranquilo, tá? Não é normalmente os candles que eu gosto de entrar, porque eu gosto de ver mais volume, né, força, mas pela região e a forma como ele chegou esticado,
O posicionamento das médias aqui meio enroscadas, tá? Olha 50 aqui passando no meio, da 21 por baixo, né? Tinha uma certa distância aí até a média de 9 também. Então, julguei interessante tentar essa... ontem eu deixei de entrar numa operação parecida, né? Que acabou desenvolvendo, então hoje eu falei, pô, vou pegar essa vendinha aí, tá numa região interessante, chegou esticado. Eu gosto de pegar essas operações de rejeição em suporte e resistência, né? Quando chega esticado, deixando gatilho. Claro que o ideal, né? Gatilho mais convicto, mais forte, com maior volume. Mas hoje ele até chegou a desenvolver, pagou 200 e poucos pontos aí até essa mínima aqui, ó. Onde a gente tinha retrações desse movimento aqui, ó, tá? Do Fibogap. Tinha 38,2 aqui nessa região, exatamente aqui onde ele parou, junto com a média de 21, ó, que veio pressionando aí por baixo. Protegindo o zero, ele veio na volatilidade, né? Teve uma notícia aí, parece. No Profit nem tava como 3 estrelas, no Investing tava, o pessoal até me alertou. Uns dados aí pré-payroll, né? E veio esse movimento de volatilidade aí e acabou me tirando aqui no zero. E importante a gente destacar a questão da proteção, tá? Se eu não tivesse protegido, ó, ele ia lá em cima me tirar. Tudo bem que era 90 pontos de stop, mas pô, stop é stop. A gente vai, né, ajustando a mão de acordo com o tamanho do stop também, para ter um risco ali, né, similar em todas as operações. E ele teria me estopado lá em cima, ó. Então a proteção é essencial, tá? Saber a hora de proteger. Depois, pessoal, o que acontece? O mercado ficou numa região muito complexa. E aí, pô, olha isso daqui. Como que você vai fazer alguma coisa aqui? Uma média de 200 cortando o meio de um range, tá? Onde a gente via claramente aí uma região de resistência aqui em cima e uma região de suporte aqui embaixo, tá? Uma média de 200 aqui cortando no meio, exatamente no meio do range, tá? A gente tinha também, ó, se a gente pegar aqui retrações, ó. Só que aí eu vou pegar a retração do último movimento, tá? Vai ficar mais fácil da gente ver aí. Deixa eu tirar essas retrações aqui anteriores. Ó, a gente tinha retrações aí no meio, tá? Então, assim, ficou muito difícil fazer alguma coisa aqui, tá? A melhor, talvez o mais interessante, aí se fosse outro contexto, né? Se o mercado não tivesse dentro de um range, provavelmente eu teria entrado, seria aqui, ó. Nessa venda, tá? Por quê? A gente consegue ver um movimento interessante aqui, ó, onde o preço estava subindo. Olha o volume, indicando, né, que era uma correção. Ele veio de uma pernada de baixa forte, tá? Fez essa correção. A média de 9 realinhou, ó, realinhamento da 9 com a 21 que vinha por cima, ó, descendente, né, a todo momento. A 50 também estava próxima aqui, ó. Então, médias alinhadas, tá? Ele rompeu a 200, trocou polaridade aqui na 200, tá? Deixou gatilho, stopzinho tranquilo também, venda na mínima aqui, tá? Para buscar suporte, região de suporte, tá? Só que o que acontece? Foi o que eu comentei aí durante o pregão. Falei, eu não vou fazer nada no meio desse range, tá? Aqui, ó, no meio desse range, eu falei, não vou fazer nada aqui, tá? E não fiz. A gente tem que respeitar as regras do operacional. Não gosto de operar meio de lateralidade. Já tomei muito stop há um tempo atrás operando, né, no meio dessas regiões. Principalmente com essa 200 aqui, ó, cortando o preço aí pelo meio, tá? Tinha retração também. Então, assim, se fosse um outro contexto, tá? Essa entrada, para mim, seria interessante. Mas não foi o caso hoje. Deixei passar, faz parte. Respeitei a regra que eu tinha estabelecido, isso é o mais importante, tá? E não fiz nada. Ah, mas ele andou. Beleza, vai ter várias vezes que eu vou deixar de entrar numa operação porque não está alinhado ali com alguma estratégia que eu utilize e o ativo vai andar. Da mesma forma como em vários momentos eu vou evitar operações dentro, né, nesse contexto, no meio desses ranges aí complicados, e eu vou evitar de tomar stop, tá? Muito mais do que quando ela vai andar. Então isso é importante a gente destacar também, tá? Apesar de ter evoluído, pô, andou, beleza, andou.
Mas se eu tivesse entrado aqui e ele tivesse voltado para me estopar, eu ia falar assim, pô, por que eu fiz isso, sendo que eu falei que eu não ia operar no meio desse range, tá? Então, de novo, batendo na mesma tecla que eu comento várias e várias vezes. Depois que andou, pessoal, é fácil a gente comentar. O famoso viés da confirmação aí, né? Depois que eu vi que ele veio buscar aqui, ó, 500 pontos, pô, lindo, né? Mas eu falei, eu não vou operar no meio do range, tá nas minhas regras, eu não vou desrespeitar, tá? E eu segui, né, o que eu me propus a fazer e não fui pegar essa operação aí, tá? Apesar de ter desenvolvido, beleza. O que eu fiz? Fiquei de olho em em uma possível rejeição em suporte, tá? E aí, ó, o que acontece? O mercado chegou esticado aqui, ó, nessa região, tá? Não tão esticado, né? Porque a gente vê a média de 9,21 mais próximas. Mas ele deixou um gatilho interessante aqui nesse suporte, né? Desse range que ele estava, tá? Tinha entregado um movimento considerável. O horário não era muito bom, 12h20, tá? Foi na hora que eu tava saindo pro almoço, eu vi e falei, vou pegar essa comprinha aqui. Tinha feito uma operação que estava no 0 a 0, então vejam bem, pessoal, quando o mercado está nesses ranges aí, o que eu faço? Eu busco por operações nos extremos, né? O que eu fiz hoje? Peguei uma venda aqui em cima e peguei uma compra aqui embaixo, tá? Me tirou no 0 a 0 as duas? Me tirou, beleza. Mas faz parte isso, tá? O mercado depois ele estava aqui num processo, né, de acumulação, fez um pullbackzinho pré-rompimento e rompeu para baixo, beleza. Mas, né, eu fiz o que eu me propus, eu executei o que eu me propus a fazer no dia de hoje, tá? Como o mercado estava dentro de um range, eu ia operar os extremos, aguardei com paciência os cenários aí para poder atuar e conseguir me proteger, tá? Aqui eu fiz uma entrada, era um stopzinho tranquilo também, 165 pontos abaixo dessa mínima. Ele chegou a andar aí uns 150 pontos até próximo dessa média de 21. Eu protegi no zero, ele voltou e me tirou, tá? Então foram as duas operações que eu fiz aí no índice. No dólar eu não fiz nada, daqui a pouco eu comento. E aí aqui ele veio deixar um rompimento, ó, tá? Com apoio das médias, rompimento de uma região de suporte. Só que nesse horário aqui eu já nem estava mais na frente da tela, tá? Mas quem quisesse operar rompimento aí, ó, poderia pegar aqui nessa mínima, stopzinho na máxima, e ele desenvolveu aí um movimento interessante, né? Foi caindo aí até o final do dia, tá? E desenvolveu um bom movimento. Ó, aqui a gente teria um stop aí de 210 pontos, até a mínima do dia chegou a andar 900, mas claro, né? Tinha como a gente definir alvos aí, pelo menos até esse fundo aqui, ó, ele pagou mais de 500 pontos, tá? 600 pontos aí mais ou menos, até ele segurar aqui e fazer esse repique, tá? Então, esse foi o resumo do dia de hoje. Não foi um dia fácil, tá, pessoal? Por conta desse cenário aí que eu comentei, tá? O mercado nesse meio de range aqui fica muito difícil de fazer alguma coisa. Eu não faço nada. Essa operação aqui, que tinha tudo para desenvolver, né? Inclusive ele foi lá embaixo, foi fechar o gap, que era o que eu inicialmente estava buscando. Só que teve notícia antes, então esses dois candles aqui que bagunçaram o gráfico acabaram me tirando no zero, tá? E depois não consegui captar a oportunidade para tentar a venda de novo, tá? E essa operação aqui de rejeição e suporte não evoluiu porque o mercado rompeu para baixo, tá? Mas conseguimos proteger o capital, sair no 0 a 0 hoje, em um dia que foi um dia, né, mais difícil. Esse rompimento aqui foi num horário ruim, ó, 12h50, tá? Horário que eu não estava na frente da tela, porque eu estava almoçando. Normalmente eu volto lá para 1h30, 2 horas a acompanhar o gráfico, tá? Porque normalmente, eu sei que agora, né, como a gente está tendo o mercado americano por conta da diferença de horário, abrindo mais tarde, né, o mercado americano está abrindo 11h30, a gente está vendo alguns movimentos aí mais direcionais em horários de almoço, né, entre meio-dia e 2 horas da tarde. Sei que isso está acontecendo, mas assim, são as fases aí do mercado, né? Todo final de ano é isso, muda o horário lá e aí acaba afetando um pouco, né, a dinâmica às vezes do mercado, mas na maioria das vezes a gente consegue pegar movimentos aí bons na parte da manhã. Esse último mês aí de novembro e início de dezembro agora que está sendo o mês mais complicado mesmo, mas de uma forma geral, tá?
A gente não pode, é o que eu falo, pessoal, não fique engessado com regra de mercado, tipo, o mercado para descer é uma maravilha, para subir é uma luta. Não é assim. A gente viu aí, ó, altas fenomenais seguidas, mercado subindo igual um foguete para descer. Tá uma luta para descer, tá? Para corrigir. Então não fiquem engessando regras aí, porque o mercado é soberano, ele, né, a gente sabe que, pô, não vale a pena operar antes da abertura do mercado à vista. Pô, várias vezes o dólar e o índice entregam movimentos excepcionais antes de 10 horas, tá? Então, assim, não fiquem se pautando e querendo engessar demais uma coisa que já é muito dinâmica, tá? Que é o mercado. Então, eu não gosto muito desse tipo de viés, tá? Porque acaba prejudicando em vários momentos. Eu já fiz muito isso, né? Já fiquei muito nesses... não vou operar antes de tal hora, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. O mercado sempre quando faz isso, sempre quando chega em tal região, faz isso. Olhou e viu que tá falando sempre ou nunca, desconsidera, porque no mercado nada disso funciona, tá? Então, para amanhã, o que a gente tem? Vamos lá. A gente vai ter uma região aqui de suporte, ó. Essa regiãozinha aqui, tá? De suporte aqui abaixo. Tem essa outra região aqui. Mas esse aqui tá bem distante ainda. Pelo Intra60 lá, a gente consegue ver que o mercado ele já chegou, né, nessa regiãozinha aqui, ó, nessa ampla região de suporte, tá? Se a gente pegar aqui pelo Intra60, a gente conseguiu ver lá, ó. E aí a gente tem aqui, ó, várias e várias mínimas, ó, regiões de mínimas aí, onde o mercado tá trabalhando aí próximo, tá? Então vamos ver se ele vai, né, deixar alguma estrutura aqui nessa região. Quem sabe aí, né, ele vem, ó, deixa um fundinho duplo e entrega um movimento aí de correção, seria interessante. Aí a gente vai ter retrações desse movimento prévio aqui, tá? Inclusive eu já vou até pegar aqui, ó, retrações desse movimento, mínima com a máxima lá, ó. E aí os 50% está exatamente na região de troca de polaridade aqui, ó, que era aquele suporte lá onde eu peguei a compra hoje. E se o mercado vier para cima, ó, junto com 50% e média de 200 que está vindo aqui, ó, pode virar uma região de confluência bem interessante, tá? Claro que a gente não sabe se o mercado vai ter força para vir aqui em cima, mas o movimento de hoje foi um movimento mais esticado, então vamos ficar atentos, porque caso o mercado venha a buscar uma correção mais acentuada amanhã, ele pode ter essa região aqui como uma região bem interessante aí, com confluência aí de alguns alvos, tá? Beleza? E aí a gente tem que ver a estrutura que ele vai deixar, né? Como eu falei, ou deixa uma rejeição muito relevante aqui nesse suporte, ou um fundinho duplo, ou quem sabe puxa um pivô aqui acima das médias, abrindo espaço, né? Virando essas médias aqui, rompendo essas médias aí para cima, tá? E abrindo espaço para buscar retrações, tá? E regiões aí de confluência e média de 200, beleza? Então essa é a expectativa aí inicialmente para o índice. Se ele romper para baixo aí dessa região, eu não vou fazer nada, porque ele vai estar na cara de uma média de 200 do Intra60 e esticado aqui, tá? Então, a princípio eu não olho para o índice na venda num primeiro momento aí, beleza? Dólar, vamos lá, doleta. Pelo gráfico diário, a gente viu que o dólar está nessa região aí, ó, uma região de muita pressão, tá? Tanto de compra quanto de venda, uma região de muita briga, onde ele está preso, tá? Nesse range aí, a gente viu o dólar tá bem complexo esses últimos dias, tá, pessoal? Dentro desse canal amplo aí, ó, pelo gráfico diário, tá? Mas é isso aqui, ó. Ranges curtos normalmente, trabalhando no meio de uma lateralidade, aí de novo batendo nessa tecla, ó, meio de lateralidade, tá? Fica confuso, fica brigado. Pelo Intra60, deixa eu só voltar no diário aqui pra gente colocar as médias.
Ó, as médias estão todas emboladas aqui no meio, ó, a maioria flat, tá? Então, cenário de indefinição. Pelo intra-60, ó, a gente consegue ver também esse range bem definido aí. Tem essa linha de tendência aqui por baixo, ó. Já teve alguns toques aí, já tinha destacado essa região, tá? Então, mesmo que aos trancos e barrancos a gente vê que dentro do range ele vai formando, ó, fundos mais altos, tá? Olha aqui, ó. Fundo, fundo mais alto, 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 tá? E tem essa região forte de resistência aqui em cima, beleza? Ele perdeu todas as retrações aí hoje, ó, tá? Desse último movimento, então desconfigurou, embolou muito aqui nas médias. Não faço nada no meio desse range aqui, tá? Do dólar. Não vou operar ele no meio desse range, principalmente com essa 200 aqui do intra-60 cortando. Fica muito complexo, muito complicado. Falha demais os movimentos. Tanto que hoje nessa queda aqui não peguei nada, tá? Não fiz nada no dólar hoje. E vamos ver, se continuar desse jeito aqui amanhã também, provavelmente eu não faça nada nele, tá? Ah, mas pode ser que entregue um movimento, vai perder oportunidade. Cara, não vou ficar batendo cabeça com o mercado aí desse jeito, tá? A gente já consegue até ver aqui um movimento, quem sabe, ó, de uma bandeirinha, tá? Trocando polaridade aqui nessa 200. Pode ser que ele continue, mas eu vou esperar. Se ele chegar esticado aí em regiões de pressão, seja, né, nessa região de fundo aqui ou nessa aqui, e deixar oportunidades, eu tento alguma coisa. Ou aqui em cima, tá? Esticado também é a mesma coisa. Buscando regiões de pressão aí no intra 5 para quem sabe tentar algo. Por enquanto, no meio desse range aí, não vou fazer nada, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, ó, o que a gente tinha? Eu tinha todas essas retrações, tá? Eu tinha essa região aqui como uma possível troca de polaridade. Ele nem chegou a querer tentar vir aqui, então já vou até tirar isso daqui, tá? Abriu em gap em cima dessas retrações, ó, região de 61.8 e 50%, tá? Ó. E ficou arrastando esse movimento de queda aí, ó. No meio do range lá do intra 60, não vi nada aqui no dólar, tá, pessoal? A não ser aqui, ó, ele até deu sinais que poderia puxar um repique, tá? Porque tava meio esticado numa região lá, né, onde ele chegou naquela 200 lá do intra 60, tinha algumas médias. E aí aqui ele começou a querer formar uma estrutura para um possível repique, tá? Mas mesmo assim foi bem arrastado, a gente viu aí. Um cenário bem complexo aí do dólar inicialmente, tá? Olha como que as movimentações muito feias, né? E aí aquela bandeira, né, aquele canalzinho que eu destaquei, ó, a gente consegue ver aqui, ó, tá? Eu já vou até deixar aqui, ó. A gente consegue ver esse canalzinho aí que o dólar formou durante todo o período aí do almoço, né, até o final do dia, fazendo essa correção arrastada aí, quem sabe chegando aí essa 200, né, rejeitando, e aí a gente vai ter o que também? Caso ele venha para cima ainda, ó, vamos ver se ele, ó, 38.2 com média de 200, tá? E aí a gente vai ter aqui também fronteira de gap, ó. Pode ser uma região aí de pressão pro dólar, tá? Então, talvez sejam as únicas regiões aí por enquanto que a gente consegue ver alguma coisa mais clara aí no dólar. E para baixo, né, ele tá meio que com caminho livre aí até esse suportão aqui. É claro que vão ter mínimas aí anteriores, tá? E aí talvez suportezinhos intermediários aí, mas tem um bom espaço aí até essa região aqui, por exemplo, ó. Pode ser uma regiãozinha aí de trava pro dólar, tá? Ó, já tem alguns toques aí. Ele tem bastante espaço aí, né, até buscar essa região. Então, se ele chegar em alguma dessas regiões aí esticado, deixar um cenário bem interessante aí de rejeição para buscar um repique, talvez possa valer alguma coisa. Mas por enquanto, no meio dessa região aqui, eu não faço nada, tá? Vou aguardar ou uma rejeição muito forte aí, em região de confluência aqui, né? Mesmo assim, ele ainda vai estar no meio do range lá do intra 60, então tem que tomar muito cuidado. Ou chegando aqui, né, esticado também, vamos ver. Tá? Tem algumas regiões de pressão aí que a gente pode tentar trabalhar num movimento de repique, mas sempre com muita cautela aí, filtrando bastante, porque
O dólar está bem complexo aí dentro desse range, tá, pessoal? Então, muito cuidado mesmo. Tenham bastante critério para operar ele nessas regiões aí, tá? Bom, é isso que a gente tem aí a princípio, tá? Para o dia de amanhã. Vamos dar uma olhadinha na agenda. O que a gente tem de agenda aí para amanhã? Ó, amanhã a gente não tem nada de relevante aí, tá? Pode ser que no Investing tenha alguma coisa, tá, pessoal? Eu normalmente olho o Profit aqui, batendo o olho, eu já sei mais ou menos o que tem mais impacto. Não tem nada 3 estrelas aqui, dessas notícias aqui também nada demais por enquanto. Talvez lá no Investing tenha alguma coisa, mas de uma forma geral o Profit cobre bem aí essa questão das notícias. Eu não fico olhando tanto o Invest. De vez em quando o pessoal me manda notícia, eu fico atento ali no horário, mas a gente já sabe o que tem maior impacto, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham tido aí uma excelente quarta-feira. Vamos que vamos, ainda temos 2 dias aí para buscar um bom resultado nessa semana, né? Semaninha que vem aí praticamente no 0 a 0. As minhas últimas 3 operações aí saíram no zero, tá? Na proteção, mas é isso, proteger o capital, o mercado não está desenvolvendo bons movimentos a princípio, né? Da forma como eu opero, e é isso, pelo menos estamos conseguindo nos proteger nos momentos difíceis, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, abraço.